sou Walter Pinheiro, sou professor da rede estadual de ensino, professor aposentado e ex-preso político durante o período de terror da ditadura civil-militar nazi-fascista. E eu queria prestar o depoimento como testemunha viva daquele período. Nós estamos às vésperas do dia 1º, que 1º de abril foi a data do golpe militar, quando principalmente o Exército Brasileiro e as demais unidades das Forças Armadas invadiram as ruas com tanques de guerra e outras armas, já para provocar um clima de terror. Já começaram com esse clima de terror, que o objetivo era depor o governo eleito pelos trabalhadores, pela população, o governo de João Goulart. E por que esse objetivo? Porque João Goulart era sensível a reformas de base, como a reforma da educação, reforma agrária, reforma na área de saúde, e isso não era do interesse dos latifundiários e muito menos era do interesse do governo norte-americano. O imperialismo queria manter a hegemonia na América Latina a todo custo e, por isso, juntando-se às aspirações dos latifundiários e os grandes industriais do país, orientaram as Forças Armadas, que sempre foram subservientes a algum imperialismo, a algum país imperialista. Então, o Exército, recebendo ordem direta do governo norte-americano e o apoio também, invadiu as ruas em todo o Brasil para depor o presidente e assumir o governo. Assim começou o terror naquele 1º de abril de 1964. Bem, durante o período da ditadura civil-militar nazi-fascista de 1964, a característica principal era o terror. O terror porque as perseguições eram intensas. Qualquer suspeita de atividade de oposição ao governo, começavam as prisões e mais. Era um terror, inclusive no sentido de destruição de determinados equipamentos, como aconteceu no Rio Centro, onde foi explodido um centro com a presença de artistas e por pouco centenas de pessoas não morreram. Durante esse período de trevas da história do Brasil, um período caracterizado realmente pelo terror, a censura foi imposta e tanto jornais como televisão, rádios, nada noticiavam do que estava acontecendo. Prisões arbitrárias era o comum na época. Então as pessoas na realidade eram sequestradas nas ruas, nas escolas, no local de trabalho e levadas para os centros de torturas do Exército, chamado DOI-CODE. Essas siglas significam Destacamento de Operações e Informações e Centro de Operações e Defesa Interna. Esses eram os centros de tortura na realidade. O Centro de Torturas do Exército
que se ramificavam por todo o país. Os maiores centros do DOI-CODE ficavam em São Paulo, e esses centros para lá eram levados os presos políticos. Aliás, como eu já falei, não presos, os sequestrados políticos. Então a família nem sabia do destino dos seus parentes, amigos, e ninguém dava notícia dessas vítimas do DOI-CODE. Então lá, nesses centros de tortura, os presos eram terrivelmente torturados e até assassinados. Depois os corpos eram levados para locais não identificados, na maioria das vezes. Então, era muito comum acontecer isso na época. As pessoas, por razões às vezes, até um comentário, por exemplo, em sala de aula, eram logo levadas para esses centros. E lá eram torturadas com o objetivo de falar, de denunciar alguém, de dizer a que organização pertencia, e aí ficava essas torturas, esses crimes chamados de crime de lesa humanidade, eram praticados com a conivência dos generais no governo. Mas a imprensa sequer divulgava, porque eram centros de tortura clandestina, embora do exército, embora sendo da conivência de todos os generais que estavam no governo. Bom, então, com todas essas práticas, os militares das três forças ficaram no governo durante mais de 20 anos. E a característica principal era justamente o terror, como já falei. E é bom que se diga que esses crimes de lesa humanidade, que são crimes de tortura, interrogatórios através de tortura, através de estupro, que é também uma forma de tortura, esses crimes são imprescritíveis. Imprescritíveis, quer dizer, nunca esses crimes podem ser considerados já vencidos pela justiça. No entanto, a justiça brasileira acatou esses crimes como uma prática normal de tortura. Aliás, uma prática normal de interrogatório. Isso porque em 2010 houve um recurso ao Supremo Tribunal no sentido de fazer uma revisão da lei da anistia. Anistia que é um processo em que as pessoas, por estarem lutando pela volta da democracia, por um sistema de justiça, essas pessoas tiveram uma luta justa, uma luta que não representava o crime, estavam lutando. Os militantes, na época, de várias organizações, estavam lutando contra o regime de terror militar implantado no Brasil. No entanto, o Supremo Tribunal acatou a tortura, que é um crime de lesa humanidade, como um processo normal de interrogatório, e rejeitou a revisão da lei da anistia. Então, companheiras e companheiros, trabalhadores, estudantes, eu estou neste momento como ex-preso político e como tendo passado pelas mãos de torturadores, estou
aqui para reforçar uma campanha no sentido de voltar a um recurso ao Supremo Tribunal pela revisão da lei da anistia, no sentido de que os torturadores e seus mandantes sejam punidos, no sentido de que com essa revisão realmente comece a democracia e o Estado de Direito. Porque enquanto não houver justiça, enquanto não houver a revisão da anistia, enquanto a tortura for tolerada pelo Judiciário, particularmente o STF, não teremos a vigência da democracia e seu Estado de Direito. Para encerrar, quero dizer que a ditadura civil-militar nazifascista de 64 nunca deixou de existir, e que mesmo com os governos civis, as Forças Armadas, principalmente os nazistas, os generais nazistas do Exército Brasileiro, continuaram a dar os rumos do país e a controlar os governos. Então, nós estamos numa fase, mais definidamente na fase do governo Bolsonaro, numa fase de radicalização do fascismo. E essa radicalização a gente só pode combater. Esse governo só pode ser combatido juntamente com o fascismo se o povo se organizar e partir para a luta nas ruas, não apenas com mídias, com atividades de redes sociais, mas tem mesmo de fazer discussão nas escolas, nas fábricas, nas praças, mostrando o que é o fascismo e combatendo esse governo. E nós não podemos tolerar que esse governo permaneça por mais tempo. E para isso, um povo só pode ir à luta se tiver consciência da sua memória, se tiver constantemente atualizando a sua memória. Um povo sem memória é um povo que não luta, que não defende seus direitos. Então, é muito importante que permaneçam os memoriais por todo o Brasil, os memoriais da história do Brasil. E, inclusive em Fortaleza, nós temos o Memorial da Resistência, Arquivo das Sombras, que funciona na Secutfor, Secretaria de Cultura do município. Então, visitem o memorial, mantenham essa memória e passem a exigir nas escolas a verdadeira história deste país, que até o momento essa história está oculta, até o momento essa história está escondida, só se registra nos livros didáticos, por exemplo, a história oficial, a história que os generais querem. É preciso que haja uma reforma da educação. Para encerrar mesmo, a memória é importante para que esses acontecimentos do passado e para impedir que continue os acontecimentos atuais terríveis com a pandemia, que antes a pandemia era o terror, as torturas eram o terror, e agora o governo está utilizando a pandemia como um terror nacional para causar punição aos trabalhadores, favorecer aos grandes proprietários de terra, para favorecer os grandes capitalistas, e aqui fica a nossa palavra de ordem: sem esquecimento, sem perdão aos torturadores, justiça e punição. É isso que nós devemos exigir daqui para diante. Abaixo a farsa da democracia burguesa,
abaixo o Estado de Direito burguês, que tudo isso é uma farsa se não houver justiça, se não houver justiça e se não houver a punição daqueles que cometeram crimes de lesa humanidade. E lembrando, o capitalismo não é o fim da história. A luta pelo socialismo continua. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad.